Olá, tudo bom? Que bom ver você por aqui de novo. Olha só, essa videoaula aqui vai ser bem tranquila, tá legal? Porque o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre estatística, né? E o capítulo aqui desse material, ele fala sobre análise de dados. Para tomar decisões, está comprovado que é muito mais prático você pegar os dados que você tiver e posicioná-los, né, e formatá-los em formato de tabelas ou em formato de gráficos. Normalmente, quando você escreve sobre alguma situação, né, principalmente quando temos muitos números, olha só, essa situação aqui, ó, tá vendo? Ó, é complicado para ler quando aparecem muitos números assim, né? Então, a estatística, através de duas formatações, ó, através de gráficos e através de tabelas, tá vendo? Ó, temos aqui uma tabela e temos através de gráficos. Então, quando os números aparecem assim, ó, em textos, por exemplo, né, dados estatísticos, fica muito mais fácil de ser visualizado, né, e de você analisar esses dados se essas informações estiverem em gráficos, como esses daqui, por exemplo, ou se eles estiverem em tabelas, tá legal? Então aí, essa informação preliminar, né? Normalmente, quando as informações estão aí em gráficos ou tabelas, é muito mais fácil para se fazer algumas análises aí. Agora, ele traz aqui, deixa eu reduzir um pouquinho, ele traz aqui alguns textos, né, falando sobre análise de dados. Aí, após você ler esse texto, você vai ter condição de responder algumas questões aqui, ó. Por exemplo, ele fala aqui, ó, tipos de gráfico, ó. A fome volta a crescer no Brasil e na América Latina, né, e Caribe, ó. Ele vai falando aqui de tipos de gráfico, tá vendo, ó? De acordo com as estimativas, né? E ele mostra aqui dois gráficos. Vamos ver se ele fala que gráfico é esse daqui, ó. Fome Brasil, não fala nada. Mas aqui ele fala assim: acima foram apresentados dois gráficos. Para cada um deles, escreva qual é o tipo de gráfico apresentado. Você vê, ó, ele dá aqui o texto, né, que você deve ter lido o texto já, e ele dá ali dois tipos de gráficos. Esse daqui e esse. E ele pergunta quais são, né? Qual o nome, ou melhor, aqui, ó, qual que é a pergunta certinha, ó, qual é o tipo, essa é a informação. Se alguém te perguntar que tipo de gráfico é esse daí, você pode falar o seguinte, ó, esse primeiro gráfico aqui, ele tem dois nomes que são bem conhecidos. Você percebe que ele tem uma linha, ó, então ele é conhecido, ó, vamos pôr aqui, ó, o primeiro gráfico, ó, vamos ver se dá para a gente escrever alguma coisa aqui, né? O primeiro gráfico, ele é uma linha. Então, vamos escrever aqui, tá difícil, mas vamos lá, ó. O primeiro gráfico aqui, qual é o tipo de gráfico, ó? O gráfico número 1, ó, o gráfico número 1 é chamado de gráfico de linhas, né? Você percebe que ele tem algumas linhas aqui, tá vendo? Né? Ou também é conhecido, ou então pode chamar esse gráfico de linhas, ou gráfico de curvas, né? Sempre importante se acrescentar aqui antes desse daqui a palavra gráfico, tá legal? Ó, então, que tipo de gráfico é esse? Como ele está formato, tem várias linhas, ele pode ser chamado de gráfico de linhas. Ah, ele também faz algumas curvas. Também pode ser chamado de gráfico de curvas. Viu? Tranquilo? Bem fácil, né? E agora o segundo gráfico, que é esse daqui, ó. Esse segundo gráfico aqui, ó. Vamos separar aqui. Como é classificado, é conhecido esse tipo de gráfico que tem algumas colunas assim, ó. Isso mesmo. Ele é chamado de gráfico, tá aqui, ó. Ele é chamado, ó, de gráfico de colunas, viu? Fácil, né? Bem tranquilo você perceber esse daí, tá legal? Então, o primeiro você pode chamar de gráfico de linhas e o segundo você pode chamar de gráfico de colunas. Bem fácil, né? Aí depois ele pergunta assim, ó, olha só, hein, ó, acima foram apresentados dois gráficos. Para cada um deles, então, para o primeiro e para o segundo, né, escreva qual é o título do primeiro gráfico. Olha aqui, ó, aqui está falando, ó, que é um relatório das Nações Unidas, né, mas esse não é o título. O título do gráfico, normalmente, ele trata do assunto, né? Que assunto está sendo tratado aqui nesse gráfico, ó? Deixa
Deixa eu apagar aqui essa inscrição para ela não ficar atrapalhando a gente aqui, ó. Né? Nós escrevemos aqui, vamos apagar para não atrapalhar a gente, tá legal? Ó, então qual é o título? Normalmente o título do gráfico ele vai falar do assunto que vai ser abordado no gráfico. Ele diz que é o relatório das Nações Unidas e embaixo dessa informação está o título aqui, ó. Número de pessoas desnutridas na região e por sub-região. Então, aqui ele vai analisar, o título já diz, ele vai analisar o número de pessoas desnutridas que tem na região inteira e depois dividido em sub-regiões. Olha lá, ó. Ele mostra, então, o título está aqui, número de pessoas desnutridas na região e por sub-região. Então, você vai pegar essa informação aqui, tá legal? Ó, que eu estou marcando aqui, essa informação aqui, você vai colocar aqui, ó, título do gráfico 1. Então você vai colocar assim, ó, deixa eu te mostrar, ó. Você vai colocar, eu não vou escrever inteiro para gente poder ganhar tempo, né? Você vai escrever assim, qual o título, ó? O título do gráfico 1. Qual é o título do gráfico 1? Aí você vem aqui no gráfico e vai copiar esse trecho aqui, ó. Legal? Ó, esse daqui, ó, é o título do gráfico 1. Bacana, né? Bem fácil, tá? Pega essa informação e copia para cá, ó. Título do gráfico 1, você pode colocar aqui. E depois você pode, na segunda linha, ó, colocar o título do gráfico 2. Então nós vamos lá no gráfico 2, que ele vai falar qual é o assunto que ele está tratando. Olha aqui, ó. Evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Então ele vai mostrar qual é o comportamento da desnutrição no Brasil nesses dois países, Brasil e Venezuela. Então essa informação aqui você vai copiar, legal? E vai colocar aqui, ó, no 2. Bacana, né? Eu não vou nem escrever porque já está aí. É só você olhar o material aqui, voltar um pouco o vídeo e fazer a transcrição dessas informações para lá, tá legal? Ó, então esses dois aqui resolvido, aí fala que esse aqui é o exercício 1, ó, né? Ele dá aqui algumas dicas no título, aqui aliás no texto, que você vai ler aqui, né, com bastante calma, e depois na hora de responder, as perguntas estão fáceis de responder aqui, ó. Perguntou sobre o tipo de gráfico, nós colocamos, aí depois sobre o título. Deixa eu apagar essa marcação para a gente seguir aqui depois, ó. Aqui, ó. Esses gráficos são comparativos. Então ele está afirmando, olha, esses gráficos são comparativos. Quais dados são comparados em cada um deles? Então ele está dizendo que está comparando alguma coisa nos dois gráficos. Não é pergunta, hein? Ó. Esses gráficos são comparativos. Quais dados são comparados em cada um deles? Vamos lá. O que se compara no primeiro gráfico? Você percebe as informações aqui, ó, deixa eu apagar esse número, ó. Você percebe aqui as informações, ó, que ele mostra o gráfico em cores diferentes, ó. Ó, o que está em vermelho, tá vendo aqui, ó? Essa linha vermelha aqui, ó, são os dados referentes à América Latina e Caribe. O que está em azul, ó, refere-se à América do Sul, que é esse daqui. Esse daqui, América Central, né? Tá difícil de enxergar a cor aí, é verde, né? Então, o terceiro aqui da América Central, que são essas informações aqui, ó. Ó o comportamento, né, da desnutrição na América Central. E por último aqui o Caribe. Aliás, o Caribe é o verde, né? Ó, o Caribe aqui, tá certo? Então, daqui, essas informações, ele perguntou aqui mesmo pra gente. Esses gráficos são comparativos. Quais dados eles estão comparando? O gráfico de curvas, você percebe aqui, ó, ele está comparando, olha aqui, ó, o número de pessoas desnutridas na região. Então o próprio título já diz o que ele está fazendo, o que ele está comparando aqui. Então o gráfico 1, ele está comparando o número de pessoas desnutridas entre regiões da América Latina e Caribe, América do Sul, América Central, né? América do Sul, América Central e Caribe, enfim, tá aqui, ó, tá vendo? O que ele compara? As pessoas que foram, a quantidade, né, o número de pessoas desnutridas da América Latina, tá vendo? Com o número de pessoas desnutridas na América do Sul, com o número de pessoas desnutridas na América Central
e o número de pessoas, né, desnutridas no Caribe. Então eu vou ditar e você escreve aí, legal? Ó, esses gráficos são comparativos. Quais dados são comparados em cada um deles? Então é legal você responder assim, ó. O gráfico de curvas, você pode colocar aqui nesse espaço, ó, né? Começa aqui e escreve aí, ó. O gráfico de curvas compara o número de pessoas desnutridas entre as regiões da América Latina e Caribe, América do Sul, América Central e Caribe. Legal? Então, bem fácil, né? Aqui, ó. Tá aqui as informações, ó. América Latina e Caribe. Depois compara a América do Sul, a América Central e Caribe, tá? Aí você volta um pouquinho o vídeo e põe informação aqui do que se compara no gráfico 1. E aí depois você dá um espacinho e coloca aqui a seguinte situação, o 2, ó. O 2. Quais dados são comparados em cada um deles, né? Foi perguntado. Então, o segundo gráfico, o que ele compara aqui, ó? Olha lá, evolução da desnutrição também, só que agora não é aqui por regiões como essa daqui, tá vendo? Ó, era regiões e sub-regiões. A informação aqui, ó, também está no relatório das Nações Unidas, tá vendo? Essas duas informações, compara a desnutrição no Brasil inteiro e na Venezuela. Onde será que existem mais pessoas desnutridas? Será que é no Brasil? Será que é na Venezuela? Então, o que ele compara? Ele compara a evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Legal? Olha lá, ó. Essa informação você deve colocar aqui, né? Você põe aqui então, ó, gráfico 1, você pode até colocar assim, ó, gráfico 1 e colocar o que eu ditei para você. E depois você pode colocar aqui, dar um espaço, né, ó, coloca o gráfico 2. E no gráfico 2 você escreve aí que eu estou te falando, né? O gráfico de colunas, ele compara a evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Legal? E aquilo que eu falei no início, ó, você percebe por aqui, tá vendo? Se você colocar um monte de números como esse aqui no texto, ó, você poderia se perder na hora de ler o texto. Olha como o gráfico deixa tudo mais fácil, ó. Comparando de 2000 a 2002, nesse triênio, são 3 anos, né? 2000, 2001 e 2002. Nesse triênio aqui, ó, que são 3 anos, o que aconteceu? Onde havia mais desnutridos? No Brasil ou na Venezuela? Mais desnutridos no Brasil, tá vendo? Olha só, né? Então, essa estimativa aqui, ó, evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Estimativa móveis trieniais, e está indo de 3 em 3 anos, e em milhões de pessoas. Ou seja, de 2000 a 2002, ó, no Brasil tinha 18, tá vendo? Está em que unidade de medida? Milhões. 18,8 milhões de pessoas. Muita gente no Brasil estava desnutrida nesse período aqui, hein? 2000 a 2002, tá certo? Então ele avaliou aqui alguns períodos, legal? Então ele comparou, repito, a evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela nesse período aqui, ó, de 2000 até 2017. Essa informação você pode colocar aqui tranquilamente, tá? Deixa eu apagar aqui esse que eu escrevi para não atrapalhar a sequência aqui, ó. Na sequência, nós temos mais um exercício aqui, ó. Eu letra C fala assim, ó. Os dados do gráfico estão em valores percentuais ou absolutos. Percentual você sabe, né? Quando ele fala em porcentagem. E absolutos não, quando ele fala no número de pessoas. E nem fala em percentual. Então, se nós olharmos lá os dados do gráfico, vamos olhar no gráfico. Olha aqui, ó. Se nós olharmos aqui no gráfico, ó, número de pessoas desnutridas na região e por sub-região em milhões, ó, não é em percentual. Então, é em milhões de pessoas, tá certo? Então, se está falando em quantidade de pessoas, não é percentual, né? É valor absoluto, ok? Então, valores absolutos. E esse daqui, ó, também, vamos ver, ó, estimativa, né? As informações estão em milhões, então não está em percentual também, tá legal? Então, aqui, ó, você pode escrever, né, na C, cadê a C? Aqui, ó. Os dados dos gráficos estão em valores percentuais ou absolutos? Estão em valores absolutos. Ponto, né? Ó, justifique. Por quê? Porque você observa que a unidade de medida aqui no gráfico utilizada
está em milhões, viu? Bem fácil. Eu vou repetir para você colocar aí, ó. Os dados dos gráficos estão em valores percentuais ou absolutos? Resposta, né? Aí você pode aqui colocar a resposta. Como os dois gráficos estão em milhões, você pode expor uma resposta que abranja já os dois. E aí você vai escrever aqui, né? Ó, os valores, ó, os dados dos gráficos estão em valores absolutos, né? Ponto. Justifique. Na justificativa, você pode colocar aí que a unidade de medida utilizada no gráfico é a de milhões. Você viu? Bem tranquilo para resolver esse exercício também, né? Então, vamos mostrar como é que se faz isso daqui e lá na frente vamos cobrar isso de você, hein? Então, faça aí com bastante atenção. Vamos apagar essa marcação aqui para não atrapalhar a gente. Bom, vamos dar sequência aqui. Ó, o D. Para o primeiro gráfico, o da esquerda, responda. Perdão. Para o primeiro gráfico da esquerda, responda. Qual é o período considerado? Aí você volta lá no gráfico e vai olhar. Eu até falei sobre isso já, né? No primeiro gráfico, ele está fazendo uma comparação aqui de pessoas desnutridas em que período? Olha aqui, ó. Período de 2000 até 2017, viu? Então você vai colocar essa informação aqui. Os dados do gráfico já foi, ó. Para o primeiro gráfico da esquerda, responda qual o período considerado. O período considerado foi de 2000 a 2017. Tranquilo, é só você observar aqui embaixo, ó, né? Nesse eixo aqui, ó, bem fácil. O D foi tranquilo. Vamos ver aqui, ó, uma outra pergunta aqui ainda no item D. Em todas as sub-regiões, houve redução no número de pessoas desnutridas? Justifique. Ó, então agora tem uma pergunta aqui, ó. Em todas as regiões, houve redução do número de pessoas desnutridas? Vamos olhar aqui, ó. Olhando, analisando o gráfico, né? Lembra aqui, ó, a matéria é análise de dados. Então, analisando os dados aqui no gráfico, nós vamos olhar, ó. Essa região que está aqui nessa linha, né? Você está vendo lá que é América Latina e Caribe, ó, ela caiu, ó. Houve redução. Essa aqui também, ó, houve redução. Essa aqui veio, deu uma subidinha e depois caiu, ó. Tava aqui, ó, né? Tá vendo? Percebe daqui para cá ela caiu, né? E a última também, ó, ela tava aqui, oscilou um pouquinho, subiu e desceu. Houve redução em todas as regiões? Sim, houve redução. Então aqui você pode escrever simplesmente isso, né? Ó, que sim, né? Que houve redução aí, viu? Fácil, hein? Bem tranquilo, né? Ah, ele fala só do primeiro gráfico, hein? Agora aqui, ó, ele tem uma outra, aqui embaixo, perdão, que eu falei aqui, falei bobagem, né? No primeiro gráfico, qual o período nós colocamos? 2000 a 2017. Aqui, houve redução, ele está perguntando, né? Houve redução? Sim, houve redução, né? E aí, justifique. Como você pode responder, então, com esse justifique aí, ó? Você pode colocar assim, ó. Na maior parte do período analisado, houve redução. Embora em alguns períodos tenha ocorrido um pequeno aumento, o que é perceptível pelas curvas. Se comparado o início e o final da pesquisa, houve redução. Legal? Então você pode justificar assim, ó. Houve redução? Sim, houve redução. Justifique. Ó, na justificativa, então, repito, você pode colocar na maior parte do período, na maior parte aqui, ó, tá vendo? Na maior parte do período analisado, houve redução. Embora, durante esse período, ó, em alguns momentos, houve um pequeno acréscimo, tá? Mas no final, ó, olha só, daqui para cá, reduziu. Daqui para cá, tá muito clara a redução, ó. A curva cai, né? Ó. Daqui até a outra bolinha, ó, é pequena redução, mas você percebe uma redução. E daqui também, até aqui, você percebe aí também uma pequena redução. Fácil também o exercício D. Olha, tem um E aqui, ó. Observe o segundo gráfico da direita e organize os dados relativos ao Brasil na tabela a seguir. Agora manda você observar o segundo gráfico, que é o da direita. Pegar as informações e organizar as informações do Brasil aqui na tabela. Ok? Então, ó, nós vamos pegar esse gráfico aqui, ó, o segundo gráfico da direita, e pegar as informações do Brasil. Você percebe que no gráfico, ó, o Brasil está mais escuro, tá vendo? Ó?
Esse aqui, Brasil, então, é o mais escuro. Todas as colunas que estão mais escuras aqui, ó, são as colunas referentes aos dados do Brasil. Então, o que ele quer? Que você pegue essas informações e põe na tabela. Nesse período, o Brasil tinha quantos desnutridos aproximadamente? 18,8 milhões. Então, vamos colocar esse período com esse valor, né, com essa quantidade de pessoas. Esse período com essa quantidade de pessoas, esse período eu quero só o Brasil com essa quantidade, esse período e essa quantidade, esse período e essa quantidade aqui é do Brasil, essa aqui não, né? Essa aqui, ó, só que é do Brasil, legal? Então vamos lá preencher a tabelinha, ó. Isso aqui eu vou preencher com você para ficar mais fácil, ó. Então, de 2000 a 2002, você viu lá no gráfico que tem lá aproximadamente, ó, não precisa escrever aqui em milhões, tá? Porque aqui já tá, ó, total de pessoas em milhões, né? Então, 18, vou pôr só que é 18,8. Não vou pôr que é milhões, porque já tá aqui em cima. E aqui, qual foi esse período? Qual foi a quantidade de pessoas desnutridas no Brasil que foram medidas? Você viu lá no gráfico que são de 5 milhões, não é? Depois, de 2013 a 2015, 5,1 milhões. Depois, de 2014 a 2016, ele se manteve, 5,1 milhões. 2015 a 2017, deu quanto? 5,2 milhões. É isso, não é? Vamos conferir se, 2015 a 2017 era 5,2 milhões. Vamos conferir que eu fiquei em dúvida, 2015 a 2017, aproximadamente 5,2 milhões. Certinho. Vamos encaixar os valores na tabela de novo aqui, ó. Vamos lá, observe o segundo gráfico da direita e organize os dados relativos ao Brasil. Fizemos isso. Legal? Agora, considerando esses valores sobre a evolução agora, engraçado que aqui aparece Venezuela também, tá vendo? Ó? Evolução da nutrição no Brasil e na Venezuela, mas ele não está perguntando aqui, ó. Ele pede só, observe o segundo gráfico da direita e organize dados relativos ao Brasil na tabela a seguir. Então, ele não está pedindo ainda os dados da Venezuela. Mas se você quiser aproveitar, você pode pegar também e completar. Deixar a tabela completinha, ó. 2000 a 2002, 4,1, né? Já está aqui a tabela, tá fácil, ó, e não pediu. Mas você pode completar. Nesse período aqui, ó, enquanto o Brasil tinha 18,8 milhões, a Venezuela tinha quanto? Nós vimos lá? 4,1 milhões. Nesse período, o Brasil tinha 5 milhões e a Venezuela 1,1 milhão. Aqui o Brasil tinha 5,1 milhões de pessoas que eram desnutridas e a Venezuela 2,4. A Venezuela sempre quantidade menor de pessoas, não é? Nesse período aqui, ó, enquanto o Brasil tinha 5,1 milhões, a Venezuela tinha 3,1 milhões. E aqui, enquanto o Brasil tinha 5,2 milhões, a Venezuela tinha 3,7 milhões. Viu? Fácil, né? Esse aqui não pediu, tá? Mas se você quiser aí, você pode preencher, porque se ele está aqui, é possível que ele peça lá na frente. Bom, vamos lá. Considerando esses valores, né? Considerando esses dados sobre a evolução da desnutrição no Brasil, o que você verifica? Aqui, pergunta também, ó, e da Venezuela, tá vendo? Observando essas informações aqui, ó, o que você verifica? Que aqui, ó, o Brasil, ele caiu a quantidade de pessoas desnutridas, ó, tá vendo? Ó, 18 mil caiu para 5, caiu para 5,1, se manteve, nossa, aqui ele começou a subir, tá vendo? Ó, voltou a subir, isso não é legal, né? Pessoa desnutrida não é interessante para o país. Então, o que você verifica? Eu verifico que, na maior parte desse período, a desnutrição no Brasil reduziu. Viu que legal? Na maior parte, a desnutrição no Brasil, ela diminuiu, né? Então, você poderia colocar assim, ó. Posso dizer que no Brasil, de 2002 até 2010, ó. Tá vendo? No Brasil, de 2002 até 2010, a 2010, houve uma redução significativa. Tá vendo? Ó?
Daqui até quando começou a medir, ó, caiu de 18,8 para 5. Olha que queda grande aqui, ó. Então você pode dizer que de 2000 a 2010 houve uma diminuição bem significativa, aumentou, ó, diminuiu bastante desse período para esse, né? Então você pode escrever, repito, ó, do primeiro período para o segundo, no Brasil houve uma grande redução, tá vendo? Então escreve aí, ó, do primeiro para o segundo período, ó, houve uma grande redução de pessoas desnutridas no Brasil, certo? Só que foi bem significativo. No entanto, olha o que a gente observa aqui, ó. A partir de 2013, o número começou a aumentar. Olha, depois, a partir daqui, tá vendo? 2013 ele ficou e não caiu mais, ó. Ele manteve e começou a aumentar. Então essa é uma preocupação, né, para os nossos governantes, quando ele analisa essa informação aqui, ok? Então, considerando esses dados sobre a evolução da desnutrição no Brasil, o que você verifica? Então, no Brasil, eu verifico que de 2000 do primeiro para o segundo período, ou seja, de 2000 até 2012, ó, houve uma queda grande de pessoas desnutridas, diminuíram bastante. Entretanto, a partir de 2013, parou de diminuir e voltou a subir a quantidade de pessoas desnutridas. Isso foi em 2017, hein? Ó. Como será que está agora? Será que aumentou ainda mais, né? Então, é importante pesquisar depois se você quiser. Legal? E da Venezuela? Então, aqui você escreve Brasil, ó. Você escreve Brasil e aí você pode responder o local que eu te falei, ó. Comparando do primeiro para o segundo período, houve uma queda significativa na número, né, ou na quantidade de pessoas desnutridas. Entretanto, a partir de 2013, essa quantidade de pessoas parou de cair e começou a aumentar a quantidade de pessoas desnutridas no Brasil. Legal? Aí você dá um espacinho, né? E coloca depois lá sobre a Venezuela. Ó, o que você observa nesse gráfico sobre a Venezuela? Olha só, analisando aqui, ó, de 4,1 milhões caiu para 1,1. Olha que legal, ó. Analisando do primeiro para o segundo período, a quantidade de pessoas desnutridas na Venezuela também caiu. O Brasil caiu bastante, ó. E a Venezuela também, né? Caiu de forma significativa aqui, ó, de 4,1 milhões para 1,1 milhão de pessoas desnutridas. Entretanto, ó, a partir de 2013, ó, começou a aumentar a desnutrição na Venezuela. Isso aqui é triste, né? Então você pode observar aqui e pode observar aqui também, tá vendo? Ó, o Brasil aqui, ó, quantidade de pessoas desnutridas. Aí depois diminuiu, ó lá, né? Ó, e aí se manteve mais ou menos igual. Olha a Venezuela, era 4,1 milhão, aí caiu bastante para cá. E aí depois voltou a subir bem, ó. Então, olha só a trajetória da Venezuela no final, ó. Então é bem preocupante aqui, né? Ela está aumentando a quantidade de pessoas desnutridas. Isso foi até 2017. E agora, será que já está mais ou menos por aqui da Venezuela? Poderíamos até pesquisar isso, legal? Então, encaixa aqui os valores e aí se coloca da Venezuela. Percebe-se que do primeiro... É isso aí, galera. E agora, para terminar essa videoaula, para não ficar muito extensa, vamos ver aqui o exercício G, ó. E ele fala assim, ó, o que significa a expressão? Aí eu coloco a expressão aqui dentro de aspas, tá vendo? Ó, a expressão que ele quer ver é isso daqui, ó. A estimativa da prevalência da fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio 2010-2012. O que significa? O que ele está querendo dizer com essa expressão? A estimativa da prevalência. Olha aqui, ó. Você pode até marcar aí se você quiser, ó, né? Prevalência, tá legal, ó? Porque é uma palavra importante para a gente responder aqui, ó. O que significa a expressão? A estimativa, né? Está se estimando, né? A estimativa não é uma coisa real, né? É uma coisa que você acredita que vai acontecer. Então, tem uma estimativa de que vai prevalecer a fome no Brasil nos mesmos valores que estão nesse triênio aqui, ó. Vamos ver lá, ó, 2010 a 2012. Se você olhar aqui no gráfico que foi apresentado, olha, 2010 está aqui, ó, 2010, esse triênio, são 3 anos que foram analisados aqui, tá vendo? Nesse triênio aqui, ó, qual foi o valor que deu aqui, ó? Quer ver? Ó,
nesse triênio, o valor aqui, ó, foi de 5 milhões. Aqui 5,1, manteve 5,1 e subiu um pouquinho para 5,2. Então ele fala que tem uma expectativa, né, uma estimativa, melhor dizendo, de se manter, de prevalecer, ó, de prevalecer essa medida aqui, tá vendo? Ó? O Brasil está mais ou menos de 2010 até 2017, mais ou menos com a mesma quantidade aí de pessoas, né, desnutridas aí, ó, segundo esse estudo, tá legal? Então vamos lá, ó, segundo esse estudo, nesse triênio, né, desde esse triênio aqui, está se mantendo mais ou menos a mesma coisa. Então, como que nós podemos responder aqui o exercício G? Vamos voltar lá, ó. O que significa essa expressão? Eu não vou escrever aqui, porque não demora, fica muito grande a nossa videoaula. Eu vou ditar, né? E aí uma resposta possível, você pode ter uma outra parecida, claro. O entendimento que eu tenho, eu vou ditar para você. E aí você compara com a sua ideia, tá legal? Então você pode colocar assim, ó. Pelos dados que nós vimos, né? É possível afirmar que o número de pelos dados, né? Pelos dados, é possível afirmar que o número de desnutridos se mantém, isto é, prevalece, ó, prevalece, né? Sobre o total da população. Então você vai dizer mais ou menos assim, né? Ó, que pelos números, pelos dados, aqui, ó, estamos analisando os dados, que pelos dados a estimativa é de se manter, é de prevalecer. Então volta aqui, né? Você pode colocar aqui a resposta. Aqui, ó. Você pode até pôr aqui a resposta, né? E você pode escrever aqui na resposta, ó. Que pelos dados analisados é possível afirmar que o número de desnutridos se mantém, né? Desde esse triênio aqui 2010-2012, né? Então existe uma estimativa aí de prevalecer, de permanecer esses valores. Legal? Bom, essa aí era a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like pra gente aí. E se não tiver inscrito, inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até mais.